gente, tudo bem com vocês? Esse é um vídeo de viagem um pouco diferente. Eu sei que a grande maioria prefere os vlogs em tempo real e etc. Mas dessa vez eu não consegui fazer dessa forma. E eu não consegui porque desde o primeiro momento que eu cheguei na África do Sul, eu fiquei muito emocionada. E aí nesse momento eu percebi que eu tinha levado todo um aparato pra gravar vlogs e etc. Mas ali eu entendi que eu precisava fazer uma escolha e eu escolhi muito mais viver os momentos do que ficar gravando tudo. Eu sei que como criadora de conteúdo, esse parece não ser o melhor caminho, mas ao mesmo tempo eu não sei se vocês conseguem perceber a dimensão disso tudo, né? De voltar a pisar no continente africano. Eu sei muito bem que a grande maioria de nós, pessoas negras que viemos aqui para as Américas, né, fomos sequestrados para essa terra. Nós não sabemos qual é o nosso povo originário e nem nada disso, mas mesmo sem saber coisas específicas, eu posso dizer para vocês que foi muito grandioso para mim pisar no continente africano de novo. E eu quero muito que durante o vídeo vocês entendam a dimensão disso. E para isso acontecer, eu vou mesclar relatos com partes de vlogs que eu fiz, sabe? E algumas coisas eu consegui gravar. Eu cheguei na África do Sul no dia 23 de fevereiro e fiquei lá até 4 de março. Então foram 10 dias mais ou menos e foram dias muito intensos. A gente fez muitas atividades. Lá na África do Sul nós visitamos Joanesburgo, e Cidade do Cabo. Nesse vídeo aqui eu não vou ter muito como falar sobre valores dessa viagem, porque eu fui pra África do Sul a convite da Agência da África do Sul. Inclusive eles têm um Instagram chamado Descubra a África do Sul, eu vou deixar aqui embaixo pra vocês. E eu acho que é um perfil bem interessante pra vocês seguirem, se vocês quiserem, né? Se vocês têm essa vontade de conhecer a África do Sul. A agência me convidou e me levou, então acabou que eles pagaram tudo, sabe? Hospedagem, passagem de avião e etc. Mas uma das coisas que dá pra falar pra vocês é que a moeda de lá é o rand. Eu acho que é assim que fala. E ela equivale a mais ou menos 0,27 centavos, 25 centavos. Então o custo lá na África do Sul não é muito alto, sabe? Você consegue comer e se você converter é barato, não é tão caro. Você consegue também comprar as coisas e não sai tão caro na conversão. Não é tipo o dólar, sabe? Que o dólar é muito mais valorizado do que o real. Nos primeiros dias em Joanesburgo, nós fomos em feiras. No primeiro dia, se não me engano, a gente chegou lá no domingo. Então a gente já foi pra uma feira dominical, já sentiu o clima. Depois a gente foi fazer um tour pela cidade. A gente visitou alguns grafites, conheceu um pouco mais da história, alguns artistas. Welcome to Johannesburg, Brazil. E eu confesso pra vocês que foi um pouco chocante pra mim perceber o quanto essa parte da cidade era moderna, descolada, sabe? Eu gosto muito de chegar num lugar sem pesquisar muito, sem ver muitas fotos, porque eu gosto daquela surpresa, daquela sensação de surpresa mesmo. Quando você chega num lugar e você é surpreendido. Nossa, eu falei surpresa 3 vezes. Pra quem é de São Paulo ou já foi em São Paulo, eu vou dar um exemplo que eu acho que vai fazer vocês entenderem bem, assim. É como se fosse aquele rolê de domingo na Avenida Paulista, sabe? Onde tem um monte de gente pelas ruas. E aí, 90% dessas pessoas eram pessoas negras. Muita gente jovem, com estilo assim. Meu Deus, que estilo. A cada esquina uma nova possibilidade. Se é que vocês me entendem. E as meninas também, vários estilos de cabelo. Inclusive, esses negocinhos aqui que eu tô no cabelo, eu trouxe de lá. Então, assim, muitas meninas trançadas,
trançadas, com cabelo, assim, as roupas muito maravilhosas, assim. Então foi muito essa pegada, sabe? Esse foi o meu impacto de estar ali logo nesse primeiro dia. E aqui no Brasil, se você é uma pessoa negra em ascensão ou algo assim, você sabe que tem determinados espaços que você entra, te gera uma sensação de isolamento muito grande, né? Porque ou você é a única pessoa negra, ou a sua família é a única família negra naquele espaço, ou você e seu namorado, sua namorada são as únicas pessoas negras ali. E ver uma outra dinâmica é muito incrível. Eu lembro que quando eu tava nos Estados Unidos e eu fui visitar o Brooklyn, eu comentei isso com a menina que tava comigo, a Sula. E eu falei com ela, Sula, é muito diferente estar aqui, por exemplo, ir em museus e visitar restaurantes que são mais turísticos, e a maior parte das pessoas que estão aqui são pessoas negras. No Brooklyn eu tinha tido essa sensação, mas na África do Sul isso cresceu ainda mais, porque não era só o fato das pessoas negras ali naquele espaço, mas também tinha a questão cultural, a questão da alimentação, sabe, de ser muito diferente. Eu já tava com a dieta vegetariana estrita quando eu fui, então assim, lá na feira, por exemplo, tinham vários espaços onde tinham muitas opções vegetarianas ou veganas, né? Então assim, foi interessante ver uma outra forma de servir o alimento também. Então foi toda uma diferença de ambiente também, coisa que nos Estados Unidos não é tão diferente do Brasil, é bem parecido. A única mudança foi essa coisa de ter mais pessoas negras, né, no espaço. E eu vi aqui nas minhas anotações que eu esqueci de falar da música também, da música local que tava tocando. Isso favoreceu demais a ambientação, sério. E aí, gente, quando eu tava compartilhando essa experiência lá nos meus stories, né, porque eu tava compartilhando em tempo real, se você não me segue no Instagram, tá aí uma oportunidade de você me seguir, porque lá é muito mais fácil de você conseguir filmar algumas coisas. E nesse compartilhamento, eu recebi muitas mensagens no sentido de, nossa, que legal ver uma outra parte da África, né? Como se a África fosse uma coisa só. Mas eu também, por outro lado, recebia muitas mensagens no sentido de, ué, você não vai visitar a parte pobre, não? Cadê a parte pobre? Você só tá indo na parte rica e etc. E na verdade eu só tava indo no centro, né? Não necessariamente era a parte rica. E aqui, gente, eu acho que vale dizer que a África é um continente, não é um país. O continente americano tem países como Brasil, Argentina, Venezuela, Cuba, Estados Unidos, Canadá, México. Você consegue olhar para esses países e falar que eles são todos a mesma coisa ou resumir em América? Não, você não consegue, porque são países muito diferentes. Só que a gente tem uma tendência por aqui a acreditar que a África se resume a uma coisa só, aquela imagem que, né, a gente bate naquela tecla do branco Salvador, que às vezes vai na África e fica só tirando foto com as crianças, às vezes expondo sem autorização. E aí criou-se essa ideia que o continente africano se resume à miséria. E aí a gente percebe que às vezes as pessoas nem tentam se aprofundar na cultura, ter contato com as pessoas para entender a visão de mundo delas, ou conhecer outras partes também. É igual você vir no Brasil, sabe? Se você vem no Brasil, você pode visitar várias partes do Brasil. E aí você precisa escolher se você vai querer vender essa visão estereotipada sobre o país ou se você vai querer pesquisar mais e buscar outras coisas. Mas sim, assim como no Brasil, na África do Sul, a gente tem partes onde a gente encontra a extrema pobreza, né? E um desses lugares que eu visitei foi o Soweto, que é um lugar riquíssimo em história, principalmente pela sua força em relação à luta contra o regime do Apartheid, que foi o regime de segregação racial na África do Sul, mas que nesse mesmo lugar as pessoas ainda enfrentam muitas privações. Conforme a gente ia entrando em Soweto, o guia foi explicando pra gente que sim, lá tem pessoas que ainda não têm acesso à luz, nem saneamento básico, nem nada disso, mas dentro desse espaço a gente consegue ver uma diferença entre a parte onde as pessoas moram e a parte mais turística. Of course, that's a risk. Mas rolou um Of course, that's a risk. sem querer, né?
Right, that's your wrist, right? Será que ou foi tipo, vamos ficar aqui? Ai, parece Alright, our second Nobel Peace Prize winner house is none other than the Nelson Mandela House. Só pra contextualizar aqui, pra quem não conhece, o apartheid durou cerca de 46 anos e ele foi instaurado por uma minoria branca que tomou o poder, né? Instaurou esse regime, onde nesse período, por exemplo, pessoas negras não podiam votar, se não me engano. Também era proibido a relação entre pessoas negras e pessoas brancas. A área pra pessoas negras era restrita, sabe? O lugar onde pessoas negras poderiam morar. Se eu não me engano, pessoas negras não poderiam comprar terras também. E as escolas eram segregadas, os transportes eram segregados também. E a visita a Soweto mexeu muito comigo, porque ali eu percebi o quanto a colonização era baseada em ódio contra as pessoas negras, sabe? O continente africano, ele é tão visado, não é à toa, porque é um continente com muitas riquezas, que se tornou muito vulnerável, né? Então ali eu pude perceber que são diversas as estratégias que podem ser usadas com o objetivo de destruir a população negra, sabe? E a sua cultura e as suas raízes. Aqui, nas Américas, a gente já sabe, a gente passou por um período de escravidão, então a gente conhece as estratégias daqui. Eu conhecia por alto, claro, a gente estuda na escola e tal, mas lá eu tive mais contato com as estratégias que foram utilizadas em África nesse sentido. E isso me fez perceber também que seja aqui, né, nas Américas ou na África, é muito difícil só existir. Parece que é uma eterna luta para sobreviver e isso me causa tristeza, com certeza. Mas em contrapartida, conhecer aquele espaço também traz uma sensação muito grande de força, sabe? Conhecer as estratégias, as rebeliões, as marchas que foram organizadas para derrubar o regime, traz uma sensação de, ei, nós sabemos lutar e nós vamos lutar sim para sobreviver e viver da melhor forma possível, por mais que essas barreiras se levantem, sabe? Te tira daquele local da comodidade. É igual quando a gente estuda Palmares, sabe, aqui no Brasil, e outros quilombos, a gente percebe que, ei, nós nos organizamos. A gente não tava aqui só aceitando receber chicotada, não. A gente tava tentando escapar desse regime e virar o jogo. Isso traz uma sensação, assim, de força, sabe? Na parte turística de Soweto, eu visitei a casa de Winnie e de Nelson Mandela, e lá é tudo bem organizado, sabe? Você contrata um guia turístico. Eu acho que você só pode entrar com essa autorização. E aí o guia vai te levando na casa, vai te mostrando os cômodos, contando a história e etc. In 1990, and I quote, "I stand here before you not as a prophet, but as a humble servant of you, the people." Isso daqui é original. Os estudantes no protesto usaram pra se proteger dos tiros da polícia. Olha as marcas. Falando em guia, eu vou fazer um adendo aqui, gente. Quando a gente chegou lá na África do Sul, a gente sabia que tinham vários idiomas e tal. Um dia, passeando com um guia que tava com a gente, eu esqueci o nome dele, mas ele foi falando, né, sobre os idiomas que tem lá, se eu não me engano são 9. Eu vou deixar o número certinho aqui embaixo. E aí ele foi falando, tem tal idioma, e fala tal palavra, se fala dessa forma nesse idioma, e tal, e outro. E um dos idiomas mais famosos é o africanês. E como pessoas brasileiras,
maneiras. Quando eu particularmente escutei falar no africanês, eu achei que era uma língua original, sabe? Era uma língua de orgulho deles. Mas não é isso. Tanto que rolou meio com um constrangimento que a gente só foi entender depois. Porque uma das meninas que estava com a gente falou assim: fala tal palavra em africanês. E aí o guia não quis falar. Tipo assim, ele não foi grosseiro, longe dele. Ele meio que desconversou. E aí quando a gente foi visitando os locais e a gente visitou Soweto, a gente descobriu que o africanês foi uma língua imposta pelo regime de segregação. Now, South Africa has got a population of 56 million people. 56 million people with 11 official languages. And the languages are English, Afrikaans, Zulu, Sotho, Xhosa, Pedi, Tswana, Tonga, Venda, Swati, and the last one is Isindebele. Oh yes, I'm going to ask you to tell me these languages the same way I did, right? Okay. Então, se você for pra África do Sul, não vai me pedir, gente, para as pessoas falarem nada em africanês. Não ache que as pessoas têm uma boa recepção com o idioma, porque não é a realidade. Fechou? Fica aqui a dica. Saindo de Joanesburgo, indo pra cidade do Cabo, você precisa pegar um voo pra fazer essa mudança de cidade. E aí, gente, vem um choque, assim, um choquezinho, porque principalmente a área central de Cidade do Cabo, a parte mais turística, ela faz lembrar muito a zona sul do Rio de Janeiro. E aí você se depara com muito mais gente branca e uma dinâmica bem parecida com a zona sul do Rio de Janeiro, onde pessoas brancas estão sempre sendo servidas e pessoas negras estão servindo. Quando eu comentei sobre isso no Stories, algumas pessoas que já foram pra África do Sul fazer intercâmbio ou que são moradores da África do Sul me mandaram mensagem falando que essa era uma impressão da área turística mesmo, que se nós visitássemos outros espaços a gente ia conseguir ver outras realidades na Cidade do Cabo. Mas assim, nós não vimos esses espaços. Mas foi uma questão pra mim. A Lucy tava comigo, a Lucy Gonçalves, que tem um canal aqui no YouTube também, e ela falou que também foi uma questão pra ela. A gente comentou sobre isso, porque a gente tava saindo de um espaço muito enegrecido, mesmo, sei lá, no hotel, que o hotel que a gente tava era um hotel bom, era um espaço muito negro, e aí a gente foi pra Cidade do Cabo e rolou, tipo, um choquezinho de novo. Em Cidade do Cabo eu vou destacar dois momentos que me marcaram demais. Uma foi a visita à ilha, onde fica a prisão, onde o Nelson Mandela e outras pessoas que foram acusadas de terrorismo ficaram presas durante anos e anos. O Nelson Mandela, na época que ele foi preso, ele foi condenado à prisão perpétua, né? E as pessoas que estavam lá nessa prisão também eram todas pessoas ligadas a organizações que lutavam contra o regime do apartheid, e por isso elas eram consideradas terroristas. Olha aí, né, a coincidência, gente. Por isso que a gente precisa ficar muito atenta e atento como as nomenclaturas que a gente dá hoje para determinados grupos. E é isso, em determinadas partes da história, quem estava lutando por igualdade acabou sendo denominado terrorista. Os presos lá eram obrigados a trabalhar, né, e era um trabalho muito pesado. Eles trabalhavam, como é que fala, gente? Não sei se é minério, não sei, é batendo em pedra. E aí eles trabalhavam no sol, tanto que o tour é basicamente assim: você pega um barco, vai até a ilha, e aí quando você chega lá na ilha, você pega um ônibus, e aí tem um guia turístico fazendo um tour por toda a ilha. Aí você chega na prisão, desce do ônibus, e aí entra na prisão. Nesse momento que você chega na prisão, o guia é um ex-presidiário, né? Uma pessoa que viveu ali preso, encarcerado. E isso é muito forte, porque é uma pessoa que, tipo assim, você se sente realmente dentro da história, porque você sabe que é uma pessoa que viveu tudo aquilo ali. E é interessante também pensar, né, como eles transformaram isso em turismo, e para além do turismo, transformaram a história não só em passado, sabe? Só pra olhar e falar: ai, gente, que pena que esse pessoal sofreu aqui. Não, eles transformaram isso num alerta. É pra você olhar e pensar: aconteceu isso num passado muito recente e a gente precisa fazer de tudo pra que isso não se repita. Então, é também um momento de reflexão. Nosso momento de reflexão foi interrompido por uma pergunta nada legal que um cara fez. Lá nesse momento, assim que o guia, que é uma pessoa que foi encarcerada ali naquele espaço, ele explica
o contexto da prisão, como eles trabalhavam, etc. Como eles viviam ali dentro. Ele abre pra perguntas e um cara foi e perguntou, tipo, levantou a mão pra perguntar por que ele tinha sido preso, o que ele tinha feito pra ter sido preso. E ele falou com esse tom mesmo, tipo, tá bom, você tá me contando isso daqui, mas o que você fez pra ter sido preso? E aí eu senti que o guia, ele ficou bem sem graça, ele respondeu, falou que ele tinha sido acusado por terrorismo e tal, mas eu senti que ele ficou sem graça, sabe, com a pergunta, porque o ar que o cara perguntou foi muito prepotente e muito apontando o dedo. Então, gente, isso vale pra todo mundo. Quando você vai visitar um país, quando você vai conhecer uma história, a gente precisa tomar cuidado com o nosso posicionamento diante daquela história pra não ser, sabe, desrespeitosa ou desrespeitoso com as pessoas. Se você for pra Cidade do Cabo, essa é uma tour que vale muito, muito a pena você fazer, porque é muito importante você conhecer a história do local. E é muito interessante também você ver como as pessoas se organizaram pra lutar contra um regime, né? E um outro momento que sempre que eu lembro eu tenho vontade de chorar. Eu não vou chorar nesse vídeo, minha gente. Até porque eu nem sei se eu consigo explicar pra vocês o que eu senti. Talvez pra algumas pessoas o meu relato vai parecer bobo e até as imagens que eu filmei, talvez elas não consigam transmitir o que eu senti ali naquele ambiente. No último dia que a gente tava na África do Sul, a gente foi pra um lugar que eu não tava esperando muita coisa. Era um show que era num parque, assim, e aí esse show era no pôr do sol, era uma parada bonitona. Só que pra chegar no show a gente andou pra caraca, andamos. E aí quando eu entrei no espaço, é porque tipo tinha o palco tava tampando o espaço, eu não lembro direito, ou tinha uma parede, ou tinha uma montanha na frente, eu não sei o que tinha, eu só sei que a gente entrava no lugar. E aí, quando a gente entrou no lugar, era um lugar enorme. Tinham várias pessoas sentadas, assim, era tipo um grande piquenique coletivo. E tinham várias famílias, e as pessoas estavam com as suas bebidas e etc. Era um mar de gente negra, assim, eram muitas pessoas só curtindo o domingo. Aí você vai falar, Gabi, você ficou emocionada só com isso? Não. Pra além disso, quando eu cheguei lá, eu já fiquei, tipo, chocada. E aí o show principal era de uma menina chamada Amanda Black, de uma cantora chamada Amanda Black. Eu queria muito botar a música aqui pra vocês ouvirem, mas se eu botar o YouTube vai derrubar meu vídeo, então eu não vou botar, mas eu vou deixar o nome da música aqui. Eu acho que essa é a principal música dela. Eu não faço ideia do que aquela menina tava cantando. Eu não fazia ideia, né? Hoje eu já sei o que ela tava cantando. Mas ela subiu no palco e cantou essa música. E aí as pessoas que estavam lá conheciam a música e começaram a cantar. A maquiagem toda. Acho que eu me recuperei, mas eu não consigo descrever a sensação que eu tive ali, sabe? Mas eu posso dizer que foi uma das melhores sensações que eu já tive. E eu acho que foi causada muito pelo sentimento de pertencimento, sabe? De se sentir dentro, se sentir compartilhando algo com outras pessoas. E, obviamente, eu não sei, tem gente que não acredita nisso, mas eu realmente acredito que também é uma sensação de retorno, sabe? É sim retornar pra casa. Ah, mas você não sabe de onde você veio exatamente, mas é você voltar de alguma forma. E ali, com aquelas pessoas, com a energia que provavelmente vocês já viram, que eu acho que eu já botei o trecho pra vocês. Se eu não botei, vai entrar agora.
aquela energia, aquilo ali me transbordou, sabe? Tanto que eu cheguei no hotel e eu tentei explicar pra minha amiga, mas eu não conseguia. Eu falei, mano, tinha algo diferente ali com aquelas pessoas e tinha algo diferente no sentido de como eu me senti, sabe? Estando ali. Enfim, não dá pra explicar, gente. Não dá pra explicar. Eu vou partir pra outro tópico que já tá acabando esse vídeo, pode deixar. Mas é isso. Eu posso dizer que foi algo místico, espiritual, talvez, eu não sei. Mas foi incrível. Escutem a música da Amanda, que mesmo escutando assim, vendo o clipe também, vocês já vão ter um pouco dessa percepção. Vamos seguir, né? E nós também vamos ao museu, que é bem na parte central, turística. E aí, é um museu muito interessante, gostei muito da exposição, sabe? Vale muito a pena visitar. Eu sei que às vezes a gente tem uns preconceitos contra museus e tal, até porque muitos deles caem naquela coisa da história única, né? De como a história é contada de forma distorcida e tal. Eu, particularmente, odiei, por exemplo, ir no museu da... um museu que tem lá nos Estados Unidos, que é tipo, Museu da História Americana. Ai, meu Deus do céu. Só conta como se fosse uma grande obra do divino ter dizimado os povos indígenas. Enfim, mas esse museu valeu muito a pena. Eu não sei se as exposições lá devem mudar, né, conforme o tempo, mas valeu muito a pena visitar. E a gente fez também algumas outras coisas fora da curva, né? A gente foi num evento de polo, que bombou na época que eu postei lá, porque o pessoal ficou chocado. A gente foi também na degustação de gin. Nós fizemos um voo de helicóptero, gente. Eu nem acredito que eu tive coragem de entrar no helicóptero. Tranquilíssima. Uhum. Parece que eu vou vomitar, mas essa cara assim. Isso daqui é tranquilidade. Tinha feito um passeio desse. Eu falei até o último momento que eu não ia, aí lá na hora eu decidi entrar e fiz o passeio e valeu a pena. Se eu achar o valor aqui do passeio, eu vou colocar aqui, porque é um passeio turístico, mas é caro, né? Porque qualquer passeio de helicóptero é caro. A gente também subiu a montanha, esse é bem turístico. Eu não esqueci o nome da montanha agora. Eu não sou boa com o nome, gente. Vai aparecer aqui também, vai aparecer as imagens. Eu, particularmente, não sou uma entusiasta no sentido de precisamos ter uma elite negra, sabe? Na verdade, eu acho que não deveria existir nenhuma elite. Mas eu confesso que foi, no mínimo, interessante, por exemplo, estar no evento de polo, onde boa parte, tipo, 90% das pessoas eram pessoas negras. Fora que, mano, as pessoas estavam no estilo, que, pelo amor de Deus, eu vou deixar algumas imagens aqui pra vocês verem. A DJ era maravilhosa, uma mina preta, assim. Assim, foi interessante de se ver. E por último mesmo, eu vou falar duas coisas. Vocês me mandaram muitas perguntas quando a gente estava lá. E aí eu perguntei sobre a questão LGBTQ lá na África do Sul. Se LGBTQs eram comuns lá na África do Sul e se eram bem-vindos também, porque a gente sabe que muitos países do continente africano estão infectados com a homofobia. Então a gente perguntou sobre isso. E a África do Sul, segundo, né, nos contaram, não sei se é realidade, mas é um dos países mais abertos nesse sentido e que recebem muitos turistas, muitos casais homoafetivos. Então, assim, segundo contaram, é tranquilo. Lá também já tem uma lei onde é liberado o aborto. Eu acho que beber, se eu não me engano, você não pode beber em espaços públicos. Tipo, você não pode beber na rua. Mas a cannabis, eu acho que é liberada também pra dentro de alguns espaços. Eles explicaram, mas assim, tem uma liberação. Acho que não pode vender, mas pode usar. É alguma coisa assim, sabe? É uma parada meio louca. É meio cortina de fumaça. E a segunda coisa é que me chamou muita atenção ter
contato com tantos homens negros mais velhos, assim. E não só mais velhos, mas ocupando diversos espaços e profissões. Os nossos guias, os dois eram homens negros, tinham entre 30 e 50 anos, mais ou menos. Fora que, tipo, eu vi muitos outros homens negros nessa faixa, assim, e eram muitos a ponto de me chamar a atenção nessa faixa de 50 anos, 60 anos. Eu acho que às vezes a gente não tem noção do que é estar aqui no Brasil, né? Em pleno processo de genocídio da população negra por causa dessa guerra às drogas e tal, onde tantos homens negros jovens são mortos. A gente não tem noção do impacto disso no geral, assim. Como a gente é pouco acostumado com essa visão de homens negros mais velhos e vivendo sua vida, sua profissão e tal. Então, foi interessante nesse sentido também. O vídeo deve, no final das contas, deve ficar super longo, mas eu quis compartilhar o máximo de coisas com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueçam de curtir. Se é a primeira vez que você tá aqui no canal, se inscreve. Eu espero que eu tenha conseguido compartilhar um pouco dessa experiência com vocês. Se vocês conhecem a África do Sul, conte aqui embaixo. Vou deixar alguns links de blogs aqui embaixo também, falando mais sobre a questão financeira, quanto custa ir pra África do Sul. Se vocês tiverem a oportunidade de visitar, visitem. E é isso. Um beijo, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.